Desde que me conheço por gente, sempre fui alguém movido pela busca incessante por controle. Controle sobre minhas emoções, sobre minhas ações, sobre o que acontece ao meu redor. Mas com o tempo, aprendi uma lição que mudou tudo. Há coisas que simplesmente não podemos controlar. E, paradoxalmente, a verdadeira força está justamente em reconhecer isso, na aceitação consciente de nossas limitações. Ainda assim, confesso que, por muito tempo, essa ideia foi difícil de assimilar completamente. Eu tentava, de todas as formas, manipular o mundo ao meu redor, gastar energia, tempo e recursos na tentativa de moldar a realidade de acordo com minhas vontades, minhas expectativas. E no meio dessa luta constante, percebi algo poderoso. Existe uma batalha muito maior e mais silenciosa que travamos todos os dias. É aquela que acontece dentro de nós, na nossa mente, na nossa alma. Uma batalha que decide, no final das contas, se somos escravos das circunstâncias ou mestres do nosso próprio destino. A questão é que gastamos uma quantidade absurda de energia na luta por controle externo, na esperança de que, se conseguimos dominar uma situação, tudo ficará bem. Mas a realidade é que essa busca é uma ilusão. O mundo é imprevisível, mutável por natureza. E quanto mais tentamos segurá-lo, mais nos afastamos da verdadeira liberdade. Essa liberdade que vem de dentro, que nasce do entendimento de que nossas reações, nossas escolhas, nossas atitudes são as únicas coisas realmente sob nosso controle. Tudo o mais é uma variável que muitas vezes escapa às nossas mãos. E essa compreensão por si só já é um passo gigantesco rumo à paz interior. Mas como aplicar isso na prática? Como manter essa postura diante de um mundo que insiste em nos desafiar, em nos testar, em nos empurrar para o limite? A resposta, embora simples, é difícil de colocar em prática diariamente. Ela exige disciplina, uma disciplina que não vem de regras rígidas ou de uma vontade momentânea, mas de uma compreensão profunda do que realmente importa. E ao refletir sobre isso, percebo que há uma história, uma lição que atravessou os séculos e que permanece quase como uma fórmula secreta para essa paz duradoura. Essa história é de Marco Aurélio, um imperador que, mesmo carregando o peso de um império, encontrou em si mesmo uma fortaleza inabalável. Uma fortaleza que não dependia de bens materiais, de opiniões alheias, de circunstâncias externas. Marco Aurélio, em seus escritos, revela uma regra secreta, uma estratégia que ele usava para não gastar sua energia com coisas vãs, superficiais, que destruiriam sua paz de espírito. Uma regra que, se aplicada hoje, pode transformar a nossa relação com o dinheiro, com o sucesso, com as pessoas ao nosso redor. A verdade é que gastamos dinheiro e energia, muitas vezes, em coisas que, no fundo, não têm valor real. Gastamos em aparências, em status, em desejos momentâneos que nos consomem e nos deixam vazios. E, enquanto isso, esquecemos de investir na nossa verdadeira fortaleza, o domínio sobre nós mesmos. Mas o que Marco Aurélio nos ensinou? Qual era essa sua regra secreta, que, se compreendida e aplicada, tem o poder de nos libertar de muitas dessas prisões? A resposta, simples e poderosa, está na maneira como ele encarava o valor das coisas, na sua capacidade de separar o essencial do superficial, o duradouro do momentâneo. E ao refletir sobre esse ensinamento, percebo que a chave para não gastar em vão está na compreensão de que todo gasto que não fortalece nossa alma, que não contribui para a nossa tranquilidade, é, na verdade, uma perda de energia, de tempo, de propósito. E aqui estou pensando em tudo isso enquanto observo minha própria trajetória, meus erros e acertos, minhas batalhas internas. Cada decisão de gastar ou economizar, de desejar ou renunciar,
revela quem somos de verdade. E quanto mais me aprofundo nessa reflexão, mais claro fica que a verdadeira riqueza não está no quanto acumulamos, mas na nossa capacidade de manter o controle interno, de não deixar que as circunstâncias externas ditem nosso valor, nossa paz, nossa liberdade. Essa é a lição que Marco Aurélio nos deixou. Uma regra secreta que, se adotada, pode nos transformar naqueles que, mesmo em meio ao caos, permanecem firmes, inabaláveis, guiados pela sabedoria de quem conhece o verdadeiro poder, o poder de governar a si mesmo. Ao aprofundar ainda mais na essência dessa regra secreta de Marco Aurélio, percebo que ela não se resume apenas a uma postura passiva diante do mundo, mas a uma mudança radical na forma como encaramos o valor das nossas ações e decisões. Essa perspectiva exige uma disciplina que vai além da simples resistência às tentações externas. Ela requer uma reavaliação constante do que realmente merece nossa atenção. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se depara com uma oportunidade de gastar uma quantia significativa de dinheiro em algo que, à primeira vista, parece uma conquista. Um novo carro, uma roupa de marca, uma viagem luxuosa. A tentação é grande e a sociedade muitas vezes reforça essa ideia de que esses gastos representam sucesso. Contudo, a verdadeira questão é: esses bens e experiências contribuem para o seu crescimento interno ou apenas alimentam uma satisfação momentânea? Nesse instante, aplicar a regra secreta de Marco Aurélio significa questionar a verdadeira essência do que se deseja adquirir, buscando discernir se essa aquisição fortalece o seu caráter ou apenas alimenta uma vaidade passageira. Ao refletir sobre isso, noto que a chave está na capacidade de distinguir o que é essencial para o seu desenvolvimento de longo prazo e o que é simplesmente uma distração momentânea. Essa distinção, por si só, já exige um nível de autoconhecimento que poucos cultivam com sinceridade. Não se trata de negar prazeres ou de viver uma vida austera por imposição, mas de aprender a valorizar aquilo que realmente acrescenta valor à sua jornada. Assim como um artesão que escolhe cuidadosamente cada ferramenta, cada material, para criar uma obra duradoura e significativa, também devemos selecionar o que merece nossa atenção, nosso investimento emocional e financeiro. Cada gasto que não reforça suas virtudes ou contribui para sua serenidade é, na prática, um desperdício de energia que poderia ser canalizada para algo mais duradouro. Outro aspecto que merece atenção é a influência que o ambiente exerce sobre nossas decisões. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com estímulos para consumir, para buscar validação através de possessions materiais. Nesse cenário, a regra de Marco Aurélio funciona como um filtro poderoso, uma lente que revela o valor real de cada escolha. Quando você internaliza essa regra, começa a perceber que muitas das suas ações não são suas, mas reflexos de uma programação social que incentiva o consumo desenfreado. Assim, torna-se possível criar uma espécie de escudo mental que impede que esses impulsos momentâneos ditem suas decisões. Você passa a agir com mais autonomia, guiado por uma compreensão profunda de que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher o que realmente importa e não na necessidade de se encaixar em padrões externos. Adicionalmente, essa regra abre espaço para uma reflexão mais profunda sobre o que significa prosperar. Prosperidade, na visão estoica, não está relacionada à acumulação de bens, mas ao fortalecimento do seu interior, à construção de uma alma resistente às tempestades do mundo. Quando você entende que gastar energia com coisas inúteis é um desperdício, começa a valorizar cada centavo, cada minuto, cada pensamento que investe em si mesmo.
É como cuidar de um jardim interno, onde cada escolha é uma semente que pode florescer ou morrer por negligência. Nesse sentido, o ato de gastar menos em superficialidades se torna uma forma de cultivar um espaço interno mais rico, mais calmo, mais alinhado com seus valores mais profundos. Quanto mais você pratica essa disciplina, mais evidente fica que a verdadeira riqueza não é o que se tem, mas o que se é capaz de manter vivo dentro de si. Por fim, é importante reconhecer que essa regra secreta não funciona apenas na esfera do consumo material, mas também na forma como administramos nossas emoções e prioridades. Quando uma situação desafiadora surge e a tentação de reagir impulsivamente é grande, essa filosofia ensina que o maior poder está na escolha consciente de não gastar sua energia com emoções destrutivas. Você aprende a não ceder às provocações, a não se deixar levar por ressentimentos ou desejos de vingança, pois sabe que manter a calma é uma forma de preservar sua força. Assim, ao praticar essa disciplina interna, você constrói uma fortaleza que nenhuma circunstância externa consegue derrubar. E mais importante, descobre que essa fortaleza nasce de dentro, alimentada por uma compreensão profunda de que sua paz e sua liberdade dependem exclusivamente de seu domínio sobre si mesmo. Ao refletir sobre essa jornada de compreensão, percebe-se que a essência do que foi explorado não reside apenas na aplicação de uma regra ou na prática de um método, mas na transformação de uma postura interior que, uma vez cultivada, reverbera em todos os aspectos da vida. É como uma semente plantada em solo fértil, cujo crescimento não se dá apenas pelo cuidado momentâneo, mas por uma atenção contínua que fortalece suas raízes, permitindo que ela se torne uma árvore robusta, capaz de resistir às tempestades mais severas. Cada insight, cada exemplo, cada reflexão construída ao longo desse percurso atua como uma gota de água que alimenta essa planta invisível, que é a nossa capacidade de manter o equilíbrio diante das adversidades. Assim, as ideias que parecem distintas, o controle, a desapegada aceitação, a escolha consciente, a disciplina interna, vão se entrelaçando, formando uma rede de significados que, ao se consolidar, aponta para uma compreensão mais profunda do que realmente sustenta uma vida plena e autêntica. Nesse ponto, podemos perceber que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na habilidade de navegá-las com uma mente clara e um coração firme. A resistência, nesse contexto, não é uma luta contra o mundo, mas uma postura de alinhamento com uma verdade mais profunda, que a liberdade autêntica nasce de dentro, de uma atitude de serenidade que não se abala com o vento exterior. Essa concepção, embora pareça simples à primeira vista, exige uma disciplina que transcende a prática superficial. Uma força que se consolida na compreensão de que o maior poder que possuímos está em nossas escolhas, na nossa capacidade de selecionar o que merecemos, gastar nossa energia, nossa atenção e nossa vontade. Quando essa compreensão se torna uma prática diária, o cenário externo deixa de exercer um domínio absoluto sobre nossa paz e passamos a ser verdadeiramente arquitetos de nós mesmos. Ao entrelaçar esses fios de raciocínio, fica evidente que a essência de uma vida minimamente alinhada com princípios estoicos não repousa na negação do desejo ou na renúncia por si só, mas na sabedoria de discernir o que realmente importa. É como uma orquestra onde cada instrumento deve estar afinado e a sua harmonia depende da sensibilidade de quem conduz. Nesse sentido, o movimento de aprender a gastar menos energia com o que não acrescenta valor é uma espécie de afinação constante, uma busca por uma sinfonia interna que ressoe com sua essência mais autêntica. Assim,
O que antes parecia uma luta incessante contra as forças externas, torna-se uma dança coordenada com elas, onde o verdadeiro controle está na postura de quem escolhe suas respostas, seu foco, sua atenção. Contudo, essa percepção não surge do dia para a noite. Ela se constrói a partir de pequenas vitórias diárias, de uma atenção contínua ao que realmente importa, de uma disposição de reavaliar e de ajustar continuamente o rumo que seguimos. Cada decisão consciente, cada momento de reflexão, é uma pedra na fundação de uma fortaleza interior que, com o tempo, se mostra inabalável. E ao reconhecer esse poder, podemos perceber que toda a luta por controle externo, que tantas vezes nos consome, é, na verdade, uma tentativa de superar uma ilusão, a de que podemos controlar tudo, menos a nós mesmos. Assim, o caminho se revela como uma jornada de autoconhecimento, de disciplina e de aceitação, onde a verdadeira liberdade reside na capacidade de governar nossas próprias emoções e desejos, sem nos perder na armadilha de gastar energia com o que não é nosso para possuir ou controlar. Ao final dessa reflexão, fica claro que o que realmente nos fortalece é uma compreensão profunda de que a maior conquista não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a nós mesmos. Essa conquista silenciosa, que nasce de uma postura de atenção e disciplina, é a base de uma vida que, mesmo diante do caos, permanece firme, centrada e serena. E ao olharmos para essa síntese de ideias, podemos vislumbrar que a verdadeira vitória é aquela que se trava no silêncio da alma, onde o maior investimento é na construção de uma fortaleza interna inabalável, capaz de resistir às ondas mais turbulentas do destino. Assim, ao caminharmos para o encerramento, convidamos a que cada um de nós perceba que essa força está fundamentalmente na disposição de olhar para dentro e de escolher dia após dia aquilo que vale a pena gastar. Porque, no fim das contas, essa é a única batalha verdadeiramente nossa, aquela que define quem somos e quem nos tornamos. No final das contas, tudo se resume à compreensão de que a verdadeira liberdade não é uma conquista externa, nem algo que se possa adquirir com bens ou status. Ela nasce na essência de uma atitude interna, de uma disciplina que cultiva a serenidade diante do mundo e a firmeza em si mesmo. Não se trata de uma negação do desejo ou de uma vida austera por imposição, mas de uma sabedoria prática que nos ensina a separar o que é essencial do que é supérfluo, a reconhecer o valor do que realmente importa e a deixar de gastar energia com aquilo que não acrescenta nada de duradouro à nossa alma. Essa é a grande lição de Marco Aurélio, que nos revela uma regra secreta: gastar menos em vão, investir mais em si mesmo. A profundidade dessa ideia reside no fato de que, ao aprender a controlar nossos impulsos e nossas reações, descobrimos que somos os únicos responsáveis pelo que carregamos dentro de nós. A paz, a liberdade e a força não dependem das circunstâncias externas, mas do nosso modo de encará-las. Quando nos libertamos do peso de tentar moldar o mundo à nossa imagem, libertamos também nossa energia para algo mais valioso: o autoconhecimento, a prática constante do desapego e a construção de uma vida alinhada com nossos princípios mais profundos. É nesse espaço interior que encontramos a verdadeira riqueza, aquela que não se perde, não se desgasta e não nos abandona, mesmo em meio às tempestades mais violentas. E é justamente essa consciência que deve nos acompanhar a cada dia. O esforço de manter essa postura não é uma batalha de uma só vez, mas uma jornada contínua de reavaliação, de disciplina e de entrega consciente. Cada escolha feita com essa perspectiva é uma semente plantada na terra fértil da alma. Cada momento de reflexão é uma oportunidade de reafirmar que o controle verdadeiro está na nossa capacidade de decidir o que gastar,
Não apenas dinheiro, mas tempo, atenção, energia e emoções. Quanto mais alinhados estivermos com essa verdade, mais forte será nossa base, mais sólida nossa paz interior. E ao perceber o quanto essa força é libertadora, nos tornamos capazes de encarar o mundo com mais serenidade, de reagir com mais sabedoria e de seguir adiante, mesmo diante das adversidades mais complexas. Por isso, a prática real começa agora. Ela não espera por condições perfeitas ou por momentos de inspiração. Ela se manifesta na rotina diária, no silêncio de nossas decisões, na humildade de reconhecer que estamos em constante aprendizado. Cada dia é uma oportunidade de reafirmar nossa prioridade. Gastar nossa energia apenas naquilo que edifica, que alimenta nossa alma e que nos aproxima de uma versão mais forte, mais consciente e mais livre de nós mesmos. Essa é a maior vitória que podemos conquistar. Não o que o mundo nos dá, mas aquilo que cultivamos dentro de nós. E ao compreender isso, percebemos que tudo aquilo que buscamos fora só tem sentido na medida em que reflete o que já está realizado no nosso interior. A verdadeira prática, portanto, não é uma questão de perfeição, mas de persistência. É uma atitude de coragem diária, de disciplina silenciosa, de entrega consciente ao processo de se tornar alguém que sabe governar suas próprias emoções, seus desejos e suas ações. Quando essa compreensão se torna uma parte intrínseca de quem somos, o universo externo perde sua força de nos desestabilizar. Tornamo-nos, então, mestres de nossa própria vida, capazes de transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento, cada desejo vazia em uma oportunidade de discernimento. E nesse momento, percebemos que a liberdade verdadeira não é um destino a ser alcançado, mas uma postura que se cultiva, que se fortalece e que, uma vez conquistada, permanece conosco, independentemente das circunstâncias. A jornada é essa, uma contínua oportunidade de reafirmar que o maior poder está em nós, na nossa capacidade de gastar com sabedoria, de investir na nossa paz e de manter a mente clara perante as tentações do mundo. A prática começa agora, no instante em que escolhemos valorizar aquilo que é verdadeiramente duradouro, aquilo que constrói uma alma forte e uma vida alinhada com a essência mais profunda do que somos capazes de ser. E ao fazer isso, descobrimos que o verdadeiro crescimento não vem de acumular coisas, mas de acumular luz, força e compreensão dentro de nós. Essa é a maior riqueza que podemos cultivar, uma mente livre, um coração sereno e uma vida que reflete, dia após dia, a sabedoria de quem entende que o maior controle está em governar a si mesmo. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá.